Oi, olá! Inscreve no canal! Ajuda! Chuva, vai! Senta aí, vai! Segura na tia! Confia no meu processo! Não confia, não! É por isso que vai! Oi! Oiê! Elilson! Ô, vó, por que esse daqui não fecha? Ah lá, mostra isso daqui no chão. Fecha. Fala, oi. Oi. Bora fazer uma música? Tchau. Bora. Inscreve no canal.